Quando a gente pensa em Nossa Senhora de Guadalupe, logo vem à mente o índio São Juan Diego e, claro, a Tilma Milagrosa. Mas e o homem que o céu escolheu para ser o juiz de tudo isso? Pois é, por trás desse evento que literalmente mudou um continente, existe uma figura que foi absolutamente essencial, o bispo Dom Frei Juan de Zumárraga. Hoje, vamos entender o papel indispensável que ele teve nessa história. Olha, vamos parar um pouco nessa frase porque ela é a chave de tudo. A resistência do bispo Zumárraga não foi um obstáculo de jeito nenhum. Foi, na verdade, a ferramenta de Deus. Pensa bem, se um especialista testa uma joia com o máximo rigor e diz, é verdadeira, essa palavra tem um peso enorme, certo? Foi exatamente isso. A desconfiança pastoral dele, essa prudência, se tornou o selo de autenticidade do milagre. E essa pergunta é mais importante do que parece. Porque, vamos combinar, o céu não escolhe seus instrumentos por acaso. Para a gente entender a profundidade do que aconteceu em Guadalupe, a gente precisa primeiro conhecer o homem que Deus preparou para receber essa graça. A vida dele, as lutas que ele travou, tudo isso preparou o terreno para o que estava por vir. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1528, Dom Frei Juan de Zumárraga chega ao Novo Mundo. E a missão dele era gigantesca. Ele não era só o primeiro bispo do México, com o desafio de construir a igreja do zero num lugar completamente novo. Ele também tinha um título oficial, pesadíssimo, protetor dos índios. E ele levou esse título a sério, defendendo essa causa com unhas e dentes. E ele não perdeu tempo, viu? Agiu como um verdadeiro visionário. Zumárraga sabia que evangelizar não era só falar de religião, era cuidar da pessoa por inteiro, corpo e alma. Por isso ele trouxe a primeira gráfica, para espalhar conhecimento, mas também trouxe novas sementes, novas técnicas de agricultura para combater a fome. Ele fundou escolas para os filhos dos nobres indígenas, pensando não só em catequizar, mas em formar os futuros líderes de uma nova civilização cristã. Só que o trabalho dele encontrava uma oposição violenta. Essa frase aí, tirada de uma carta que ele teve que mandar escondido para a Espanha, mostra o tamanho da angústia dele. Ele via a ganância, a tirania dos governantes espanhóis da época, a chamada Primeira Audiência, e sofria demais com os abusos contra os nativos que ele tinha jurado proteger. Ele chegou num ponto de desespero, sabe, clamando aos céus por uma intervenção divina. E a intervenção que ele tanto pediu, veio. Mas não do jeito que se poderia esperar, com exércitos ou decretos. Ela chegou de forma simples, humilde, na pessoa de um índio chamado Juan Diego. E a resposta do bispo a esse encontro, guiada pelo seu dever de pastor, ia ser o ponto de virada de toda essa história. E aqui tem um ponto fundamental. O ceticismo do Zumárraga não era pessoal, era pastoral, era o dever dele. Ele sabia muito bem que aquela colina, o Tepeyac, era um lugar onde antes se adorava uma deusa pagã, a Tonantzin. A maior preocupação dele era proteger seu rebanho, que tinha acabado de se converter, de cair numa armadilha, numa confusão perigosa entre a fé cristã e a idolatria antiga. O cargo dele exigia prudência máxima. O método que ele usou foi exemplar. Ele não mandou Juan Diego embora. Não, ele ouviu com respeito, com caridade, mas agiu com a cautela de um bom pastor. E aqui vem um detalhe incrível. A própria Virgem Maria reforçou a autoridade do bispo. Ela mandava Juan Diego voltar sempre para ele, obedecer ao bispo. O céu estava nos ensinando sobre a importância da hierarquia da igreja. E o bispo, fazendo seu papel, pediu a única coisa que podia resolver a questão, um sinal de Deus. E esse sinal estava prestes a acontecer, e seria um dos momentos mais lindos e dramáticos da história da nossa fé. Vamos tentar imaginar a cena. Depois de dias de incerteza, de idas e vindas, o índio simples está de novo na frente do poderoso bispo. Ele diz que trouxe sinal. E aí, ele abre seu manto. A reação de Zumárraga foi imediata, e foi total. Diante daquelas rosas que não deveriam existir, e claro, da imagem celestial que apareceu no tecido, o cético se desmanchou. O pastor reconheceu a voz da mãe, e o que ele fez? Caiu de joelhos, chorou, pediu perdão pela sua desconfiança. Naquele instante, o homem da mais alta autoridade na terra se curva comovido diante da autoridade do céu. A fé virou ação. Na mesma hora, a dúvida deu lugar a uma obediência cheia de zelo. A primeira ordem dele foi clara. Vamos cumprir o pedido de Nossa Senhora exatamente como ela pediu. A construção da capela ia começar já. A vontade do céu, agora confirmada pela igreja, seria feita. O que veio depois foi uma onda de conversões, milhões de indígenas abraçando a fé, e a pacificação de dois mundos que viviam em conflito. Mas o legado específico de Zumárraga nessa história é o da confirmação, da credibilidade.
A gente podia até chamar isso de efeito Zumárraga. É a ideia de que a fé verdadeira não tem medo de ser testada. A resistência prudente e metódica do bispo não enfraqueceu o milagre. Pelo contrário, tornou a aceitação dele infinitamente mais poderosa. Ele foi o filtro que Deus escolheu para garantir a pureza da mensagem. E aqui está a conclusão fundamental de tudo isso. A Virgem Santíssima, na sua imensa sabedoria, quis que seu milagre fosse validado pela estrutura que seu filho deixou na terra. A Igreja. Ela não passou por cima da autoridade do bispo. Ela foi até ele. Ela o respeitou. Zumárraga foi o instrumento escolhido para dar ao milagre de Guadalupe o selo oficial da Igreja. Fica aí a reflexão pra gente. Sem essa prova de fogo, imposta por um pastor que era ao mesmo tempo santo e prudente, será que o milagre de Guadalupe seria só mais uma lenda local? Graças à fé rigorosa e à obediência hierárquica do bispo Zumárraga, a mensagem do TPIAC se tornou o coração que pulsa a fé em todo um continente.